Hoje nós vamos falar sobre religião primal. Nós sempre repetimos que religião é uma criação humana, uma construção social, uma construção cultural e muitas vezes nós recebemos perguntas, mas qual foi a primeira religião? Mas qual é a religião? Primeiro a gente tem que lembrar que o nome religião é um nome ocidental. A partir do momento em que a igreja começou a organizar essa religiosidade, que engloba poderes de estados, poderes econômicos, poderes políticos, adotou-se, o nome de religião. Então, por convenção ocidental, os estudos vão trabalhar com religiões, mas o nome não era esse. No entanto, vamos manter essa convenção social, aqui essa convenção dessa compreensão ocidental, para a gente entender os primórdios, os princípios, o que nós temos encontrado até hoje sobre religião, sobre as primeiras religiões. E vamos começar falando de religião primal. Para isso, eu vou convidar para você a ser muito aberto para entender algumas expectativas e entender que a nossa forma de ver religião e ver o mundo é extremamente nova. Nós vamos voltar então à religião aonde não se tinha influência por outros locais. Isso mesmo. A religião primal, e nós vamos ver as religiões primais, são aquelas religiões onde não tinha nenhuma influência entre uma civilização e outra. Vamos recordar que estamos falando do homem de Neandertal, uma espécie que habitou a Terra por aproximadamente 230 mil anos antes da Era Comum. Os Neandertais, conhecidos cientificamente como Homo neanderthalensis, são nossos parentes evolutivos mais próximos. Eles viveram em diversas regiões da Europa e da Ásia Ocidental, enfrentando desafios ambientais extremos e adaptando-se de maneiras surpreendentes. Sua existência, marcada por uma série de inovações culturais e tecnológicas, revela muito sobre a capacidade humana de sobrevivência e adaptação. Exatamente, estamos falando de muitos e muito tempo atrás. É claro que naquela época não se tinha religião, livros ou outras coisas. Então, eram religiões, eram povos, eram civilizações ou microcivilizações que elas não tinham contato uma com a outra e faziam e manifestavam a sua forma religiosa. E obviamente que essa forma de religião basicamente se dava de maneira oral e também por meio de pinturas rupestres e alguns outros ritos que nós vamos observar um pouco mais adiante. O que a gente tem que saber? Religião primal. Antes disso, não se tem registro de qualquer semelhança de influência, o que a gente vai chamar aqui o hibridismo, agora nesse contexto contemporâneo. Mas não se tinha influência, então aquele povo exercia um tipo de religiosidade e não tinha manifestação de influência porque não se tinha contato com outras. Essas são as religiões primais. Todos esses povos, eles não acreditavam num Deus, como nós acreditamos. O que a gente vê, o que a gente encontra até hoje nos achados arqueológicos, antropológicos, é que eles tinham referência a seres superiores, a espíritos, aonde eles consideravam os outros. E a gente vai ver essas formas de compreensões na medida que nós vamos encontrando as formas de expressões desta religiosidade. Uma coisa interessante que a gente tem que trabalhar na compreensão é que a gente não sabe mais ou menos quando começou essa expressão, ainda não sabemos, Talvez agora com tanta tecnologia, com tanta experiência, a gente tenha oportunidade de conhecer. Mas o que a gente sabe é que talvez essa ideia dos outros, ideias de espírito, ideia de contato, de observação, tenha ocorrido por uma expectativa de explicar o mundo. Da onde veio, da onde começou, quem cria, como que funciona isso tudo. Então, a partir do momento que o homem começou a evoluir, seu cérebro, ele procurou essa explicação. E na falta de explicação, encontrou-se no espírito, no outro, no além, no universo, nas estrelas, nos animais, essas respostas aonde foram sendo construídas manifestações locais. Embora eu vá mostrar para vocês aqui alguns achados arqueológicos, a gente vê que são pouquíssimas evidências que nós temos para falar assim, não, isso era desta forma.
Então, o que a gente tem é um conjunto de representações aonde a gente vai mapeando, investigando. No final desse vídeo, eu vou mostrar para vocês um artigo muito interessante publicado em 2023, que é uma ideia de vocês saberem, né, ler o artigo e ver como que é construído essa ideia. Então vai sendo mapeado, vai sendo analisado juntamente com o pessoal da história, juntamente com o pessoal da arqueologia, da medicina, da antropologia, para entender como esses povos eles se organizavam, né, de forma política, de forma cultural e de forma religiosa. Então a gente vai ver que são encontros, são pequenas partes aonde a gente vai montando o quebra-cabeça. Isso é muito importante para a gente saber que não tem um marco, essa é a primeira, essa é a segunda. A gente tem nesse momento formas de expressão religiosa, lembrando que religioso a gente está referindo ao que a gente conhece, né, no contexto ocidental, aonde eles manifestam formas de cultos, formas de expressão, forma de organização, referindo sempre a algo externo, a algo superior, para explicar a sua existência e para ali fazer uma espécie de educação, de cultura, de valores, de ética e de moral daquele povo específico. Esse homem neandertal que nós estamos falando, a gente vai ter registro, como eu já falei, de cerca de 230 a 30 mil anos antes da Era Comum, nas regiões sul da Espanha, Europa, Hungria e Israel. Então eu coloquei aqui um mapinha para vocês verem. Então a gente vai ver que inicialmente não tem coexistência, então cada civilização dessa vai ter sua própria manifestação religiosa e depois, com o passar dos anos, cerca de 30 mil anos atrás, dentro aqui do calendário comum, a gente vai ver que eles começam a coexistir até que chegue ao Homo sapiens, como nós sabemos. Então nós estamos falando de uma civilização anterior, embora esse desenho animado já traga aqui uma expressão muito Homo sapiens, a gente está falando de uma expressão um pouquinho anterior. Aqui eu coloquei para vocês o que seria, né, inteligência artificial, a característica desse homem neandertal que nós estamos referindo. Então a gente vê neste homem neandertal não diria um período anterior de achados do Homo sapiens. Como eu já falei, 230 mil anos são as expectativas dos primeiros achados, né, desse tipo de homem aqui. Então aqui eu trouxe para você recapitular, né, que a gente está falando desse homem neandertal. Os estudos mostram que talvez esse homem Homo sapiens que nós temos aqui, que é esse homem moderno, né, ele possa ser uma mistura entre o neandertal e o denisovano, né? Aqui tem a origem, né? Como eu já falei, esse neandertal nós vamos achar aqui na Europa, até chegar na Hungria, depois Israel. Viveu de cerca de 230 a 200 mil anos, a 30 mil anos atrás. E com esse outro homem aqui, denisovano, né? Que origina nas montanhas do Altai, Sibéria, e viveu há cerca de 40 mil anos. Então a gente vê que esse homem aqui já é um homem mais novo, né? Já não é mais essa característica que era do neandertal. Isso aqui são estudos recentes agora que tentam explicar o pulo entre o homem neandertal e o Homo sapiens, que é o homem moderno. Então a gente está falando da religiosidade encontrada nesse primeiro homem aqui, neandertal, que nós temos registros. A forma de religião dos neandertais, embora não completamente compreendida, é um campo de grande interesse para os arqueólogos e antropólogos. Entre os indícios mais notáveis está a prática de rituais funerários. Vários sítios arqueológicos revelaram sepulturas de neandertais, onde os corpos foram cuidadosamente posicionados, muitas vezes acompanhados por ferramentas, ossos de animais e flores. Esses enterros deliberados indicam um respeito significativo pelos mortos e sugerem a possibilidade de crenças sobre a vida após a morte. Além disso, foram encontrados crânios de animais, como ursos, cuidadosamente colocados em cavernas, o que alguns pesquisadores interpretam como atos de veneração ou rituais de caça. Essas práticas poderiam representar uma forma de totemismo, onde certos animais eram reverenciados ou associados a espíritos protetores. Tem algumas tribos, né,
que enterravam os homens em posição fetal. Algumas tribos que separam a cabeça, os crânios do resto do corpo. Então a gente já vê uma preocupação com a sepultura, né? A forma de enterrar, o que remete nessa preocupação religiosa, quem estava orientando, a quem eles queriam agradar ou cumprir uma normativa para enterrar, sepultar desta forma. Com oferendas, tem muitos achados que mostram que dentro dessas sepulturas tinham oferendas não só de alimentos, mas também de armas, de esqueletos de animais, ferramentas, junto ali como se eles cultuassem uma espécie de uma vida pós-morte. Eram oferendas encontradas ali. Obviamente que para ter essa noção de forma de enterrar, de oferenda junto com o corpo, junto com o esqueleto, né, obviamente, e mais as armas, com certeza a gente está pensando em ritos religiosos. As pinturas nas cavernas, que nós vamos ter várias expressões da forma como eles trabalhavam, conviviam, passavam o conhecimento em volta das fogueiras. O uso de esqueletos de animais, né, como cabeças de ursos e outros animais. O urso, nós temos bastante materiais que evidenciam que muitos desses neandertais, eles faziam uma espécie de valorização do urso. Mas também nós vamos ter outros animais, como eu vou mostrar para vocês nesse artigo agora. Achados, né, ossos de crânio separados de corpos, como eu já falei. Eu peguei algumas evidências, porque quando a gente fala assim, parece que assim, nossa, como que encontrou, é bonitinho, não é? É como que funciona. Então eu vou trazer aqui para vocês algumas figuras, para vocês terem noção de como esse pensamento, do que a gente conhece, de como eles tratavam essa espiritualidade, ele é construído. Bom, aqui nós temos, como eu falei, esse esqueleto aqui, Neandertal, encontrado em 1908, e é a posição fetal que eu falei. Então, nesse lugar aqui tinham vários esqueletos, obviamente que o crânio foi colocado depois, né? Porque ele estava em posição fetal, mas para tirar foto eles colocam o crânio assim bonitinho. Mas, na verdade, nesse lugar aqui encontraram vários esqueletos em posição fetal. Aqui, o pigmento vermelho, né, soprado, né, nas rochas, é uma possibilidade de ter sido soprado, ter sido colocado ali por neandertais. E é interessante porque a gente está falando de cores, de figuras, de formas de expressão de cultura e como uma espécie ali de um rito desse pigmento na parede da caverna. Aqui nós temos alguns posicionamentos, né, de salagamites na caverna de Bruniquel, na França, e os pesquisadores, eles sugerem pelo tempo e pelas evidências que essas pedras tenham sido montadas cuidadosamente por neandertais. E é interessante porque a gente vai ver o círculo ali, então essa preocupação de proteção do círculo com essa pedra também refere-se a composição de formas de religiosidades e mitos, né, que esses povos acreditavam. Bom, nós temos também aqui uma outra figura, que são vestígios de fósseis na caverna de Guattari, no sul da Roma, que eles vão trazer justamente a separação, né, então eles têm um rito de tipos de ossos, os ossos longos separados dos crânios e assim por diante. E esse artigo eu coloquei para vocês pesquisarem. Ele foi publicado ano passado, tem muita gente envolvida porque é um artigo de arqueologia e antropologia, então tem muita gente pesquisando e eles contam exatamente aonde estava, onde eles descobriram, o que descobriram. É uma equipe inteira publicando vários artigos sobre essa região que eles estão escavando. Então a gente tem aqui a bigorna, né, sobre o crânio de um auroque. Então eles estão colocando, é claro que a imagem você percebe que não é bonitinho, depois que está com a inteligência artificial, que a gente vê as figurinhas, parece tudo muito fantástico, mas a gente vê o desafio aqui nesse primeiro momento. Aqui o crânio de rinoceronte das estepes associado a um martelo, então parece aqui que a forma que esse animal morreu, ele era também cultuada, não era uma forma que deixava esse cuidado com o corpo. Nós temos aqui essa figura, achei muito legal, que é para terminar nosso vídeo de hoje, que mostra onde os pesquisadores encontraram crânios, tá? Então, distribuídos e enterrados em locais bem interessantes,
aonde a gente vê, de certa forma, uma reunião. Aqui eles falam muito do crânio, né? O nível de crânio, separação, né? Então, esse crânio é disso, esse crânio é aquilo, e eles fazem aqui esse mapeamento. Como eu já falei, esse é um material muito interessante, mas eu estou trazendo aqui para vocês verem. Quando a gente fala de religião, ela é uma construção humana, ela é uma construção que ela muda de acordo com a compreensão da sociedade, da época, muda mentes. Essas religiões primais, que nós vamos falar um pouco mais, com mais detalhes, elas começam lá manifestações desde o homem neandertal, bem longe da ideia do que a gente tem hoje de conhecimento de Deus, de religião, de dogmas, de doutrinas, e ela se refere a esse aspecto de tratar sempre o outro, sempre alguém divino, cuidando ou de certa forma protegendo ou responsável por uma espécie de criação, enfim, como uma forma de explicar o mundo e a nós mesmos. Espero que você tenha aprendido um pouquinho sobre religião primal e na próxima aula nós vamos começar a trabalhar cada uma delas que nós temos conhecimentos até hoje. Um grande abraço e até a próxima!